2, 3. Sou a Sandra de Freitas e eu tenho um testemunho muito bonito, assim, que vai edificar a vida de muitas pessoas. Há 2 anos atrás eu fui diagnosticada com câncer de mama, né? E quando eu fui diagnosticada, eu já fiz parte do ministério. E antes de eu receber esse diagnóstico, eu estava muito fria no meu ministério, então eu não estava indo com frequência nos cultos. Aí eu ficava em casa assistindo só pela transmissão, pela internet. E um dia Deus falou pra mim, ele falou, no meio da transmissão, a pastora, a bispa, né, no caso, ela parou e ela falou assim, no meio do culto, ela falou assim, ó, tem uma pessoa aqui que Deus manda dizer pra você que é pra você voltar, que vai acontecer uma coisa muito ruim na sua vida. E se você não voltar, vai ser pior. E eu não peguei aquilo de início pra mim. Eu falei assim, não é pra mim. E continuei na minha casa, indo de vez em quando, só quando eu gostaria de ir no culto. E passou mais ou menos uns 3 meses depois disso. Aí eu já tinha passado no médico, já tinha aparecido um nódulo na minha mama. E o médico tinha dito que não era nada, que era só uma glândula mamária. Então eu tava tranquila. Só que aí depois de 3 meses, esse nódulo começou a crescer. Então eu voltei no médico e ele pediu a biópsia. Aí no que ele pediu a biópsia, eu ainda não tinha o resultado dessa biópsia e estava em casa assistindo de novo a transmissão, né, no culto pela internet. Aí a bispa parou na mesma hora, ela parou no meio do culto outra vez, igual ela fez antes, e ela falou a mesma coisinha de dos 3 meses anteriores. Ela disse assim, Deus manda dizer para uma pessoa, ele já falou para ela, mas ele manda dizer de novo, que é para você voltar, porque se você não voltar, vai acontecer uma coisa pior com você. Falou a mesma coisa que tinha que falado antes, falou que vai acontecer uma coisa ruim e se eu não voltar vai ser uma coisa pior. Aí nisso eu já tava com o pedido da biópsia na mão, eu falei assim, não, só pode ser para mim, Deus está falando comigo. E a partir daquele dia eu me levantei, isso foi no domingo, na segunda-feira eu fui para a igreja. Aí eu cheguei na igreja, orei, clamei. Aí depois de 15 dias que veio o resultado da biópsia e deu que foi positivo ao CA. Aí nisso que foi positivo ao CA, então eu não me desesperei, porque eu sabia que Deus estava cuidando de mim. Eu senti ele me abraçando, ele me pegando no colo, ele me chamando pelo meu nome, porque ele já tinha dito que era para mim voltar. Então se ele pediu para eu voltar, eu tinha certeza que ele estava cuidando de mim. Então eu peguei e descansei nele. E passei todo o meu tratamento, eu fui direcionada por Deus. Então eu fiz um tratamento que eu troquei toda a minha alimentação, não porque eu quis, porque eu gostava muito de doce. Mas o Espírito Santo veio e falou assim pra mim, ó, você a partir de hoje você vai comer isso, isso, isso. E eu, na mesma hora, já obedeci. Tirei tudo que falou que não era pra eu comer, eu não comi. E mudei completamente a minha alimentação, porque nisso, e durante esse tratamento, eu demorei 6 meses para iniciar o tratamento. Então, para quem tem um CA, 6 meses, pode acontecer muita coisa. Então, foi esse intervalo, que é pelo SUS, né? Então, foi 6 meses. Então, esses 6 meses, eu fiquei só nas alimentações que foi sugerida para mim, que o Espírito Santo me mandou. E aí, quando eu cheguei para iniciar o meu tratamento, o nódulo tava, não só um nódulo, já tava com 4 nódulos. Mas esses 4 nódulos tava tudo minúsculo, por conta do procedimento que eu já estava tendo com a alimentação, que não acelerou o crescimento deles. Então eu falo que Deus cuidou de mim, Deus fez meu tratamento, porque depois eu passei pela cirurgia, não aconteceu nada assim desagradável na minha cirurgia, foi perfeita. E depois disso foi só alegria, foi só uma bênção. Eu passei pela quimioterapia, passei pela radioterapia, mas não tive nenhum efeito colateral. E depois que eu finalizei todo o meu tratamento, o Espírito Santo veio e falou assim pra mim, agora, é como se ele tivesse assim, em gratidão a ele, você agora vai louvar. E eu nunca cantei na minha vida, nunca louvei em público, cantei em público, nem sabia cantar. E ele falou, você vai aprender. Então aí eu entrei, fui atrás, né? Tive a instrução de um maestro muito abençoado que Deus colocou na minha vida e foi mais um fruto que eu tô colhendo das bênçãos de Deus. Então eu falo que as pessoas que passam por isso, como está escrito na Bíblia, né? Tudo coopera para o bem daqueles que confiam no Senhor.
Então, a gente tem que confiar em Deus, tudo que o Espírito Santo deixar Ele falar com a gente, pra gente ser direcionada por Ele, e Ele vai conduzir a vida da gente e a gente vai chegar na vitória. E a gente vai ver que lá, que no final, cooperou para o bem. Que hoje eu tô aqui cantando uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na minha vida. E graças a Deus, ao Espírito Santo, eu tô aqui. E ao nosso maestro Marcos Tinarelli, logicamente, que Deus colocou ele na minha vida, para eu estar aqui. Você se considera um milagre da graça de Deus? E eu me considero um milagre da graça de Deus. Eu sou um milagre, porque eu vejo que muitas coisas estão acontecendo com muitas pessoas e eu decidi ouvir a voz do Senhor e seguir a direção do Espírito Santo. E eu, glória a Deus, eu sou um milagre. Eu me considero um milagre. Amém.